Vamos tentar perceber se a lei deve ou não permitir que casais homossexuais possam adotar crianças. É esta a discussão. É de sua livre vontade casar com Helena Maria Mestre Paixão? A resposta. Portugal já disse sim aos casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2010. O Bloco de Esquerda e os Verdes querem ir mais longe e permitir também a adoção. Defendem ainda os mesmos direitos para as crianças que já são criadas por pais do mesmo sexo. 23 mil crianças são hoje no nosso país criadas por indivíduos homossexuais ou por casais homossexuais. A nossa iniciativa responde à realidade. O PSD deu liberdade de voto à bancada, mas reafirma a posição. O superior interesse da criança será sempre melhor acautelado se o casal que pretende adotar seguir as referências de um pai e de uma mãe. Isto não é uma questão ideológica, não é uma questão muito menos científica, porque há estudos científicos. E alguns, até a senhora deputada, dizem que este tipo de paternidade e de maternidade com dois pais ou duas mães seria até melhor para as crianças, um bocado que como contrariando a natureza. O Sr. Deputado Telmo Correia, eu nem me vou pronunciar sobre essa do contrariar a natureza, porque a natureza é cá connosco. Não é a orientação sexual que determina se a família é ou não estruturada. PCP e PS defendem a necessidade de um debate mais aprofundado. Não significa uma posição de rejeição e, naturalmente, também não de aprovação, mas expressa apenas a necessidade de prosseguir o debate e o esclarecimento sobre a questão. A questão está em saber, de facto, um debate sobre que vínculo jurídico queremos para as nossas crianças. Não ponham os casais homossexuais à mistura neste debate. Entre aquilo que os estudos e a ciência vos diz e o preconceito, as senhoras deputadas e os senhores deputados preferem o preconceito. Quem vota contra? O desfecho já estava anunciado. Os projetos de lei do Bloco de Esquerda e dos Verdes foram chumbados no Parlamento. E nós fomos para a rua tentar perceber também qual era a opinião dos portugueses. Concorda com a adoção de crianças por parte de casais homossexuais? Concordo. Porquê? Porque têm todo o direito, como um casal normal. Se são um casal, por que não? Não. Porquê? Porque acho que isso é uma coisa contra a natureza, sabe? Porque, por exemplo, homossexuais, se são dois homens, a quem é que a criança vai chamar depois mãe, por exemplo? É sim, eu concordo. De um lado eu concordo, desde que sejam felizes e a criança se sinta bem, eu concordo, porque têm direito a ser felizes. Não. E porquê? Quanto a mim, acho que eles que vão, e isto é a minha opinião pessoal, acho que eles que vão ter um tipo de visão diferente da vida que eu estou habituado a ver. Nem pensar nisso. Porquê? Acho que não tem lógica nenhuma, nunca foi o hábito que nós tivemos desde pequeninos até hoje. Portanto, quanto a mim, acho que isso não pode ser. Concordo, não concordo em absoluto, mas concordo. Porquê? Porque com a evolução dos tempos acho que temos que chegar a consenso que eles também têm direitos, não é? Se forem aquelas crianças que não têm pai, que não têm bem, ainda vá. Tipo, mesmo uma criança mesmo que não tenha ninguém. Agora, se for aquela história de produção independente e isso já não. Concordo. Porquê? Eu acho que cada um é livre de optar por aquilo que quiser, não é? Desde que não interfira com os outros, acho que sim. Ai, sinceramente não. Porquê? Não sei, eu sou um bocado moralista. Eu acho que há um pai, verdadeiramente, não é? E há a mãe. E acho que um homem não substitui verdadeiramente a mãe. Acho que sim, isso até não é... Acho que nem devia ser perguntado. Devia ser logo efetuado, não é?
As opiniões dividem-se e nós temos aqui 4 convidados para, com eles, tentarmos perceber se deve ou não, apesar de ter sido chumbado uma vez mais uma proposta no Parlamento. Temos aqui connosco Cecília Honório, que representa o Bloco de Esquerda. Seja bem-vindo. Duarte Ciopa, que adotou o seu filhote há já 18 anos, não é? Há 18 anos. Há 18 anos. Ficar velho. E sozinho conseguiu adotá-lo. Temos também depois o Padre Avelino, para a posição da Igreja nesta conversa. E Luís Vilas Boas, comece por si. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Olá. Porque li recentemente, e várias pessoas devem ter lido e perguntado porquê que o Luís diz isto. Disse o Luís há pouco tempo: um adulto só tem direito a uma criança se a fizer. E de outra maneira não tem direito, porque a adoção reporta ao direito da criança e não ao direito de um adulto. E um adulto com uma orientação sexual... E acho que em Portugal falta legislação, por exemplo, na proteção de quem tem orientação sexual diferente. Hoje em dia abusam-se e ofendem-se homossexuais e ninguém vai preso. É um ponto de partida. Segundo, sobre adoção e paternidade, parentalidade, etc., o que eu penso é o seguinte. Penso que quem tem direito, neste conjunto de tema, é a criança a ter uma família. Quando eu digo que não tem direito nenhum cidadão, nenhum adulto, não se trata de homossexual ou heterossexual, quando eu digo que não tem direito é porque, de facto, nenhuma pessoa tem direito a uma criança. Crianças não são para se ter direito a elas, são os objetos. A criança é que tem direito a uma família, Pronto, é isso? E, por outro lado, as pessoas têm direito a inscrever-se para a adoção, têm direito a poder candidatar-se, só que a lei portuguesa, em vigor desde 2001, impede homossexuais de adoção. E, portanto, o que está em questão é que, quando eu disse que ninguém tem direito a uma criança, do outro lado está, toda a criança tem direito a uma família. E, portanto, é nesse encontro que se pode materializar a adoção. E mais, a adoção não é nenhum direito. A adoção é um veículo para um direito, que é o direito à família. Portanto, não há direitos de pessoas, adultos, nem a adoção é um direito. Mas, ó Luís, as crianças que estão em instituições, prontas para ser adotadas, digamos assim... Não estão. Sim, mas não estão numa família. Estão numa instituição, certo? Tudo bem. E esta é a discussão. Estarão melhor nas instituições ou a serem integradas numa família, mesmo que a família não seja o conceito tradicional que nós conhecemos de pai, mãe e filho? Pondo dessa maneira a questão, dá a ideia que não há solução para as crianças que estão nas instituições. E há. Não foram, para todas? Não foram tentadas ainda. Os milhares de crianças que há em instituições, ou centenas, os números, variam conforme as estatísticas que vão saindo dos departamentos respectivos, nos quais eu não acredito. Isso é o que estou a dizer. Segundo, há crianças em instituições, há muitas crianças, porque ninguém cuidou nas instituições ou nas estruturas do Estado de as tornar adotáveis. Portanto, o facto de haver 300 meninos numa instituição qualquer não quer dizer que possam ser adotados, porque antes disso há um processo de determinar a sua adoptabilidade. E alguém, psicólogos, juristas, sociólogos, tem que tratar dessa criança. Portanto, enquanto houver crianças a monte em instituições, é sempre possível dizer-se, eu, porventura, até posso concordar, que é preferível estar numa casa qualquer com proteção humana do que estar entre 4 paredes sem futuro. Só que a solução de estar entre 4 paredes, sem futuro, tem soluções que podem ser implementadas. E esta não pode ser uma das soluções. Não foram ainda implementadas. Porque se houver instituições que tenham crianças pequenas, de idade baixa, e que desde o dia em que entram, com 4 dias de vida, ou um mês de vida, se procura um projeto de vida para elas, o que sucede ao fim de alguns anos, já não são poucos, a experiência que tenho, são 24 anos. O que sucede é que estes meninos só têm uma de 2 hipóteses. Ou voltam à sua família recuperada, o caso de doenças, consumos, etc., ou encontram outra família. Esta é a adoção que pretendemos. Depois há um outro elemento, só para acabar esta ideia. Os números que aparecem. 2.000 candidatos à adoção. Há muito mais do que isso. Não são os números da Segurança Social que estão certos. Há muitos anos. Há o dobro ou o triplo de candidatos. Só que nem sequer se inscrevem. Porque sabem que não vão ter uma criança. A outra coisa, a lei permite a adoção, para quem não sabe, até aos 59 anos de idade, desde 2003. Porquê é que não há casais com 50, 51, 52 a adotar meninos de 8, 9 e 10 Porque anos? muitas vezes desistem. Não desistem, não. Porque não houve, até agora, uma vontade expressa do Estado de dizer podem adotar até aos 52 anos de idade, 54. Duarte, tu quanto tempo demoraste para ter o teu filho contigo? Olha, isto, como podes ver, há 18 anos foi bastante complicado. Primeiro porque fui o primeiro pai a fazer uma adoção singular,
por isso uma adoção monoparental, e as coisas eram muito recentes. Eu tive 4 anos, assim que isto foi numa reportagem, eu na altura era jornalista na RTP, e tive conhecimento do Diogo, e entretanto, quando vou buscar o Diogo, foi imediatamente lá para casa. Eu depois fui só às assistentes sociais dizer que o Diogo ficava comigo e comecei a trabalhar com o Tribunal de Menores. Do Tribunal de Menores estive para aí uns 2 anos. E depois passei para o Tribunal de Família para ter a adoção plena e tive mais outros 2 anos. Mas confesso-te que na altura talvez tivesse alguns conhecimentos que me ajudassem a isso. Porque as adoções são muito demorosas, as burocracias são muito grandes. Foste avaliado em que termos? Que perguntas te faziam? O que é que analisaram da tua vida? Tudo. Eu, inclusive, entrava uma pessoa a qualquer hora lá em casa. O Diogo, na altura, depois foi para o Colégio Valsecina. E, tanto no colégio como lá em casa, entrava uma assistente social às horas que ela quisesse, o que eu acho perfeitamente lógico e bem, porque havia o estudo da família, da ambientação da criança ao pai e do pai à criança. E isso foi uma situação que eu, durante aqueles 2 anos, tive sempre uma pessoa a pesquisar a minha vida toda. Mas mesmo quanto a dinheiros, quanto a casas, a bens, coisas dos meus pais, a minha orientação sexual, isso tudo foi chamado. Olha, as pessoas referem muito a referência masculina, a referência feminina da criança. Tu sentes que o teu filho sentiu falta dessa referência feminina? Toda a gente está à espera que diga que não, mas vou dizer que sim. Eu não estou numa fase da minha vida que o Diogo agora já tem 20 anos e eu olho para trás e a minha experiência de vida diz-me que uma criança precisa de um pai e de uma mãe. Eu adotei o Diogo sozinho, mas a grande mulher da nossa família é a minha mãe. Minha mãe é a grande matriarca, tanto que se o Diogo estiver convosco, está muito bem equacionado todo na vida e diz, eu vou à casa da minha avó, mas se vires, ele trata-me bem por mamã. E foi uma coisa que nós deixámos sempre, porque a imagem feminina era muito importante. Por isso, eu defendo, nestas situações, que é muito importante e temos que dar prioridade aos casais homem e mulher. Embora tudo o que eu tenho visto e a minha vida de jornalista me tem permitido ver, eu prefiro que as crianças sejam adotadas por homossexuais do que serem criadas em instituições sem futuro nenhum. Claro. Por isso, isto... Sentes que o teu filho é hoje bem resolvido? Muito bem. Muito bem resolvido. Muito bem resolvido, para já não há mentiras. Tudo o que tinha que se falar com o Diogo falou-se. Inclusive toda a parte de orientação sexual da vida dele. O Diogo, neste momento, tem uma namorada já há 2 anos, mas tudo o que seja a parte sexual dele, ele conversa comigo. Nós temos uma cumplicidade muito grande. Mas não há dúvida nenhuma que a minha mãe é o ponto fundamental desta adoção toda. Agora, há ideias feitas nos portugueses de que a homossexualidade se pega e de que a criança, quando é criada por um casal homossexual, pode vir a tornar-se também ela homossexual. Diz Mário Cordeiro também numa mesma entrevista que a orientação sexual é genética, não se pega, nem se aprende. Mas pode-se interferir. Sentes que... E isso há um cuidado muito grande, que eu acho que um casal homossexual que vá adotar crianças, eu conheço alguns no estrangeiro, e mesmo cá em Portugal, se querem saber, cá em Portugal, não sendo permitido, é feito. Eu conheço 2 amigas, uma delas é jornalista. De forma singular, conseguem contornar a lei. E tem um filho. O que acontece é que há que ter um cuidado para que não haja interferências de orientação sexual na educação da criança. A criança tem que ser criada em toda a sua liberdade sexual, para que não haja interferências. Ele próprio até poderá vir a ser homossexual, mas por opção dele e não por interferências ou por obrigação de educação. Isso é um ponto muito importante. Por isso é que eu acho que se deve dar prioridade sempre a casais homem e mulher, mas nunca excluindo os homossexuais, porque os homossexuais poderão ser uma ajuda na sociedade deste país também, porque têm o direito à vida. E vamos deixar de olhar para as pessoas como sexo, porque é assim, eu olho para uma pessoa e não me interessa nada aquilo que ela faz na cama, quero saber se ela é homossexual, se é heterossexual, não interessa nada. Vamos olhar para as pessoas pelo interior delas, pela forma que elas têm de estar na vida, que isso é que é o importante, e isso é que pode dar uma boa educação às crianças. Cília, nós somos, penso que o único país da União Europeia que, no fundo, legalizou o casamento homossexual, mas não permite a adoção por parte dos casais homossexuais. No entanto, há cerca de 20 mil famílias em Portugal
que criam neste momento os filhos de anteriores relações, mas que assumiram agora relações homossexuais, não é? Olá, bom dia e cumprimentá-los pela disponibilidade para este tão importante debate, os meus colegas de conversa também e a vossa iniciativa. O primeiro aspecto é que, de facto, Portugal é uma exceção. A maior parte dos países fez um caminho diferente. Ou consagrou simultaneamente o casamento e a adoção, por casais do mesmo sexo, ou até pelo contrário, começaram pela adoção e depois vieram a fazer o reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo. E, portanto, somos uma exceção e, nesse sentido, nós apresentámos esta iniciativa para corrigir esta situação. Eu gostava de dizer nesta conversa que as iniciativas que nós apresentámos e nós marcámos encontro com o futuro, porque eu tenho a certeza, o Bloco de Esquerda tem a certeza que é uma questão de tempo. Até, como foi o casamento também. Sim, é uma questão de tempo, até a sociedade, que aliás vimos nestas entrevistas, há uma sensibilidade, há uma opinião pública que se vai construindo de forma cada vez menos preconceituosa. Não, a sociedade não está preparada. O próprio Luís diz que a sociedade muda de um dia para o outro. Muda, não é? Portanto, a sociedade muda. Nós vimos nestas entrevistas as maiorias políticas também. Nós tivemos uma votação bastante expressiva até de deputados dos partidos de direita. Portanto, é uma questão de tempo até esta causa ser uma causa ganhadora. Agora, eu quero dizer uma coisa muito claramente. Do nosso ponto de vista, o que está em causa é o interesse da criança. Há duas leis muito importantes na nossa vida e que são elas que condicionam esta escolha e esta possibilidade que nós aqui hoje discutimos. A primeira é aquilo que diz o Código Civil. O Código Civil é muito claro sobre a adoção. O que interessa, a adoção faz-se para salvaguardar o superior interesse da criança. Realiza-se por isso mesmo, ou seja, é preciso que a adoção seja vantajosa para a criança. E nós já vimos aqui um testemunho de que a avaliação que é feita hoje é bastante rigorosa. É aberto o inquérito. A adoção é uma decisão judicial. A criança não é entregue se não houver condições para isso, não é? Exatamente. Há uma avaliação rigorosíssima que está prevista e dizer-vos isto. A discriminação relativamente a casais do mesmo sexo não está neste Código Civil que define o que é a adoção. Está na lei do casamento, está na lei das uniões de facto e está no regime do apadrinhamento civil. Portanto, os bloqueios são postos nesta lei e não no dito Código Civil, que define claramente o que está em causa na adoção é sempre o superior interesse da criança e ele é muito apertado, portanto é muito controlado, é um processo bastante difícil. A segunda grande lei da nossa vida é a própria Constituição, que é clara quando diz que toda a gente, sem discriminação, tem direito à constituição de uma família e que a igualdade deve ser um bem absoluto para todos e para todas. E, portanto, eu quero dizer que nós não estamos aqui propriamente, podemos discutir experiências de vida, podemos discutir opiniões ou crenças, mas nós temos estas duas grandes leis, digamos assim, na nossa escolha. Mas, por outro lado, Cristina, só este aspecto. Eu quero dizer que uma das prioridades para nós muito importantes é mesmo a resposta à realidade. Há 23 mil crianças, consta, portanto as estatísticas nunca são de facto rigorosas, que estão a ser criadas ou por indivíduos ou por casais de pessoas do mesmo sexo. É a realidade. Esta é uma realidade que o país vive. Porquê é que estas crianças têm de ser discriminadas? Porquê é que elas não são reconhecidas como as outras quando precisam de assistência na saúde, quando têm de ir ao hospital, na escola? Imagina esta situação que é um adotante individual, portanto que não é discriminado, porque se for uma pessoa sozinha não há qualquer discriminação. Portanto, se for uma pessoa sozinha não há problema. Se for um casado há problema, isto não faz sentido nenhum. Mas imagine que há um adotante que tem efetivamente uma criança a seu cargo. Vou-lhe pedir desculpa, mas faz toda a diferença. E que vive com outra, pessoa. Havendo dois pais é diferente. Mas que vive com outra pessoa. Imagine que este adotante, que tem, de facto, direitos de adoção sobre esta criança, imagine que morre. O que é que acontece a esta criança? O que é que acontece? Volta à instituição? O que é que acontece ao seu percurso de vida? À experiência que teve? Não vamos dramatizar. O que é que acontece a esta criança? Não, eu não quero dramatizar. Isto é dramatizar. Vou-lhe pedir desculpa. O meu filho Diogo chegava à casa... Desculpe lá, é só acabar e depois com certeza que falaremos todos. É responder à realidade. Há casais que têm homossexuais, que têm crianças a seu cargo, que as educam e que as criam. E para nós o critério fundamental é o critério do amor e das condições que estes casais têm para criar
estas crianças. Isso acho maravilhoso. Estarem a política de parte para pensarem nas crianças, acho maravilhoso. É responder à situação da realidade. E é responder também àquilo que é óbvio. Nós não podemos viver num país onde existem casamentos de primeira e casamentos de segunda. Não faz sentido ao abrigo da nossa Constituição. Uns direitos e outros não. Mas o que é que querias dizer do Diogo? Isto é uma situação que eu acho que estava a ser dramatizada. O Diogo, por exemplo, chegava à casa e eles próprios criam as suas autodefesas. Ele dizia: "Meu papá, eu vivo sozinho contigo, mas de qualquer forma também tenho a Mariana, que o pai faleceu e vive só com a mãe. Tenho o Miguel, que os pais separaram-se e vive só com o pai." Por isso as crianças têm autodefesas. Não, mas é do ponto de vista dos direitos. Se me acontecesse alguma coisa... Então, e se me acontecer alguma coisa a mim? Eu não tenho família? Dos direitos desta criança. Uma pessoa que tem direito de adoção, criou essa criança, vive com outra pessoa, essa pessoa morre. O que é que acontece objetivamente a essa criança do ponto de vista dos seus direitos? É deste ponto de vista, eu não estou a colocar... Mas essa criança tem família. Nós temos um país cheio de famílias monoparentais, bem sabemos disso, em que há imensas mulheres e homens que criam os seus filhos sozinhos. Não é esse aspecto que estamos a discutir. Não faço qualquer espécie de defesa de que tem que haver dois para haver uma família, nem penso nisso. A questão aqui é direitos desta criança. Direitos, nomeadamente, em situações onde já há casais que de facto as criam, mas que elas não têm os mesmos direitos que as outras crianças não têm. Imaginemos um filho biológico, não é? Um filho biológico, 2, 3 anos, em que a mãe ou o pai assume uma orientação diferente, não é? E a partir daquele momento passa a viver com uma outra pessoa do mesmo sexo. Vai-se tirar essa criança ao pai biológico? Não se tira, pois não? Não continua a ser criado por pessoas que têm depois uma vivência diferente? Agora, para a Igreja, que tem muita dificuldade em adaptar-se aos novos tempos, como é que isto é encarado, Padre Avelino? Eu, olha, concordo plenamente com aquela experiência ali. É bonita e a posição dele penso que é bastante justa, coerente e tudo isso. Eu conheço também um senhor que é homossexual e que eu com a Mila Ferreira íamos visitar, que adotou uma criança, uma menina. Ele tinha realmente um carinho, uma ternura com a criança, tinha a casinha muito limpa, tudo. Eu dei-lhe os parabéns. Porque realmente há experiências destas que são maravilhosas. Mas a exceção confirma a regra. Quer dizer, não é... Eu antes de mais perguntava-me qual é o universo de casais homossexuais em Portugal? É muito melhor. Ainda não sei oficialmente, não me interessa oficiosamente. Oficialmente, quantos casais homossexuais são? Certamente existem? Muitos mais do que pela estatística. Exatamente. Pronto, mas oficiais. Vamos ver. Segundo lugar, perguntar a esses casais homossexuais se estão a favor da adoção. Eu vou-lhe dizer, eu estive num debate 3 horas com a Roberta Colosso, ao meu lado. Pois ela disse, o que mais gostava na vida é ter um filho. E ela diz-me assim, mas não sou a favor da adoção. A Roberta Colosso. Agora, há exceções, confirmam a regra, aquele caso ali é um caso extraordinário. Mas as exceções existem porque houve uma avaliação, certo? Sr. Padre, repara uma coisa, a Roberta Close, que é uma transexual, para quem não sabe, a Roberta Close é uma transexual brasileira, uma mulher muito bonita e não está interessada em adotar. A Mila Ferreira, por exemplo, que é a nossa amiga, não é? Exato. Também não quer filhos. Exato. Mas pronto, mas não é... Agora, o que nós temos que pensar, e o mais importante nisto, é o conceito de família e o conceito de educação e o bem-estar de uma criança. E é isso que é o mais importante. O conceito de família que nós defendemos, uma criança quando nasce é para ter um pai, uma mãe e uma família. A Igreja... Embora, Sr. Padre, a vida está a mudar e a sociedade está a mudar e vão ser as novas famílias. O grande mal da sociedade que vivemos é que queremos mudar tudo. E mudamos quando perdemos a origem. A vida nos obriga. Olha, quando perdemos a nossa origem, quando um povo não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Quando esquecemos as raízes, a nossa cultura, o que é que nos resta? Mas, ó Sr. Padre, deixe-me dizer que no tempo dos meus avós andávamos de carroça e agora andamos de carro. Então, mas é diferente. É a evolução dos tempos. A cultura é diferente Mas há perigo ou não há perigo para a criança por ser adotada por um casal homossexual? Cristina, os estudos dizem que não. Se o Padre quer falar com certeza sobre esta matéria, mas os estudos mais conhecidos de entidades muito respeitadas à escala mundial, nomeadamente a Associação Americana de Psiquiatria, da Associação Americana de Psicologia, há estudos em Portugal que têm sido feitos também por investigadores muitíssimo credíveis. Olha, há um ISPA, Dr. Pedro Costa, que é também muitíssimo interessante, demonstram exatamente o contrário daquilo que às vezes o preconceito nos diz, que é não há diferenças na educação de crianças feitas por um casal heterossexual, por um casal homossexual. Não há diferenciação, porque o mais importante
e essa é para nós a questão central, é a qualidade da relação desse casal, é o amor desse casal, é o respeito mútuo e aquilo que esse casal pode transmitir à criança. Essa é a questão de mais mas vocês não importante até hoje. Sim, o Luís tem estado a ouvir, eu acho que agora para dizer alguma coisa. Sim. Está aqui um vírus no ar e com respeito à minha colega Cecília Honório, psicóloga como eu. Não sou psicóloga. Primeiro quero dar parabéns ao Duarte. Muito obrigado. O Duarte resolveu este debate. Explicou tudo. A perspectiva dele explica e responde à maior parte das questões. Em relação à Cecília, queria dizer que discordo de si, com toda a naturalidade, como vocês fazem no Parlamento, discordam cordialmente. É assim, o superior interesse da criança não está ainda definido em Portugal. Está no Código Civil. Não está definido. Não há está no Código o termo, não está a sua definição. Não, o que é o superior interesse? O que é o superior interesse de uma criança, a cada momento e para cada criança é um. Não há superior interesse da criança em vazio. Segundo, o que é uma família? Há quem entenda famílias de várias formas. Há famílias monoparentais, há 30 anos de trabalho com crianças e há umas dezenas de crianças que foram por nós entregues com o Tribunal a cidadãos monoparentais. Estão ótimas. Houve critérios para isso, houve avaliações, etc. Segundo, quando a Cecília Honório diz que a criança, portanto, o que precisa é de amor, é de envolvência, estou perfeitamente de acordo. Só que o amor é que não é o mesmo, Cecília. O amor que a criança precisa não é o que nós, enfim, adultos, nós, eu não, mas pessoas que defendem como a Cecília Honório defende, enfim, outras pessoas, com toda a liberdade. Estamos em democracia, eu sou um dos homens a quem é democracia. Mas o que é que quer dizer quando o amor não é o mesmo? O amor não é o mesmo porque o amor que o adulto diz que vai dar e que quer dar não é o que a criança precisa. Mas isso em todos os casos. casos. A criança precisa de Todos nós temos uma capacidade de amar. Se eu acabar a ideia, pode ser que percebam. Se eu tiver muito amor para dar a uma criança, esse amor pode não servir para nada para essa criança. A criança, nesta matéria que estamos a conversar, que é da paternidade ou da parentalidade, que o Duarte explicou muito bem, que não tendo mulher, tem a mãe, tem amigas, o imago, a imagem feminina está lá para estruturar a criança. Por isso, hoje tem um filho, digamos, que seguiu a sua opção, tipificou sexualmente, de acordo com a sua carreira. Discordo totalmente do meu colega, ilustre colega pediatra Mário Cordeiro. Não há homossexualidade genética. Há homossexualidade com propensão genética, mas basicamente induzida, aprendida ou estimulada. Essa é que é a realidade. Então, para si, uma criança que seja adotada por um casal homossexual tem mais propensão a vir a ser Poderá vir a ter ou não. O Duarte explicou isso muito bem. Depende da relação que tem esse pai ou essa mãe com outra e que não feche a relação homoparental essa situação. Desde que a abra, aí tem uma criança com 21 anos, não é o melhor exemplo. Eu agradeço-lhe ter dado este testemunho hoje. Não o conhecia. Assim, nem é o exemplo. Materializa a dialética que há hoje de extremismo em termos de uma realidade que é pai de uma criança que tem hoje 21 anos de idade. O referencial foi a mãe. Não importa. Mas então é só avaliar bem. Mas aí estamos, isso aí dava para outro programa, Cristina. Quem avalia como? Que tipo de formação têm, por exemplo, hoje as pessoas que estão nos serviços de adoção do país? São 19 serviços em Portugal, de 18, um em cada distrito, em Lisboa 2, do Estado. Quem é que avalia? Pois, porque há crianças que estão entregues a casais heterossexuais e não corre bem. Pois, mas a lei não permite nem fala em quem é que pode adotar. Avaliado e a partir daí é aprovado ou é reprovado. Se é homossexual, se ele se afirma eu sou homossexual, eu sou lésbica, pela lei não pode ser aprovado. Só que ninguém se afirma homossexual ou lésbica. Porque se uma pessoa é homossexual, tem que ter alguém para ser o seu par. Portanto, o que está em questão é que há uma especulação em torno de situações que não vale a pena mais. Olha, o Duarte acabou hoje de dar uma lição grande aqui neste programa. Explicou que é possível. E, por outro lado, eu não acredito na evolução. E quando o meu colega, de novo, Mário Cordeiro, não se zanga comigo, não pode comparar nada o que aqui há uns anos havia dos filhos de casais separados com o que estamos a falar. Não tem nada, é como comparar couves de Bruxelas com helicópteros. Não tem nada uma coisa com a outra. O que está é que a qualidade que a Cecília defende, e eu estou de acordo, é necessário uma qualidade de amor para defender, para a criança encontrar o seu superior interesse realizado, mas não é
o amor que dão dois indivíduos do mesmo sexo, a vontade de ter um filho, é legítima. Eu peço desculpa, nós só temos um minutinho, Cecília. Não, mas é que me parece que eu ouvi... Eu não sou psicóloga, eu falei dos estudos e dos dados que os estudos nos dão ao conhecimento. Não. Não, falei dos estudos, dos psicólogos, dos psiquiatras e, enfim. Agora, estar-nos a falar aqui de dois amores diferentes, que um casal homossexual e um casal heterossexual... Completamente. Não é com base em ciência nenhuma. Eu só quero dizer uma coisa para esclarecer. Nós não defendemos de maneira nenhuma que isto seja uma espécie de um pacote 2 em 1. Casou, automaticamente adotou. Nunca defendemos isto. Mas, quando nos diz que o superior interesse da criança não está definido, isso, peço imensa desculpa, está. Na lei não está definido. Está na lei. Está na lei. E a adoção só se realiza em nome do superior interesse da criança. Em nome das condições que são melhores para ela, das condições afetivas, das condições materiais, da saúde do adotante, do equilíbrio do adotante, da possibilidade desse adotante vir a ter uma relação com essa criança como se fosse um verdadeiro pai ou mãe. Tudo isso está definido na lei. Nós não estamos a falar de ideias no ar, estamos a falar de facto, por um lado, dos estudos, dos dados dos estudos, e por outro lado, aquilo que a lei já fica ideias no ar, Luís. Agendamos já aqui uma outra conversa, passando pela avaliação. Há uma coisa que a Cristina disse, não é verdade. O facto de Portugal ser o país que não tem adoção e tendo casamento. Há países que têm casamento e se calhar daqui a 3 meses vão deixar... Perdão, há países na Europa que têm adoção, daqui a 3 meses são capazes de não ter já. E outra realidade que é preciso saber-se aqui hoje é que os países que têm adoção na Europa, 5 ou 6, adotam crianças dos outros. 11. Fora desses países. 11. Adotam crianças, não são. Então deixamos aqui ainda algumas portas para uma outra conversa. Eu peço-vos desculpa, mas é que tenho um direto com o Manel que sou obrigada a fazer agora, porque senão, entretanto, deixamos de ter satélite.